Então, muito obrigada. É de facto maravilhoso voltar a estar fisicamente com tanta gente. Já começamos a ter saudades, acho que vamos valorizar como nunca estes momentos. Com a tua introdução, Gabriel, duas coisas que digo como preliminar, que é, estamos todos à espera quando é que venho da semana do Dia da Mulher, falava também aqui com uma outra colega, e que falávamos das cotas, etc. E eu própria dizendo como era contra as cotas antes, quando era mais nova, e como agora acho um mal necessário para regularizar, digo o mesmo deste evento, Gabriel. Vamos ficar todos felizes quando ele deixar de existir, porque a cloud está em todo o lado. E, portanto, eu acho que está quase. Porque já começamos a discutir se precisamos mesmo de um evento de cloud, porque realmente tudo é cloud. E não teria acontecido o que aconteceu nos últimos, e os teus números são impressionantes, não é? Que é o contraciclo daquilo que foi o investimento em IT e o próprio investimento em soluções cloud, porque a cloud, se nós não tivéssemos já, e agradecendo, claro, a todos os participantes e aos investimentos que fazem nas empresas, porque maioritariamente sei que tem aqui muitas empresas da IT, além de, claro, colegas meus e depois os próprios clientes, sabemos que se não tivéssemos a maturidade tecnológica que tínhamos, não conseguiríamos ter sobrevivido e fazer adaptações aos nossos modelos de negócio nos últimos 2 anos, com soluções cloud que nos permitiam flexibilidade, capacidade de inovação e de escalabilidade. Ou seja, eu acho que a migração, e depois também acabarei assim também com os números na administração pública, é de facto, e portanto eu acho que o nosso objetivo máximo, e é muito bom quando o nosso objetivo de sucesso é a nossa extinção, é a extinção deste evento, está bem? Portanto, deixo isso como objetivo aqui, porque estará em todo o lado, e estará no Directions e em tudo o que fazemos, mas deixemos de ter esta discussão sobre somente cloud. E dizer-vos que o Gabriel já introduziu, e realmente eu tenho a responsabilidade então do plano de ação para a transição digital, que tem estes 3 pilares. O facto de estarmos com 2 anos, perdoem-me a presunção, imagino que esta audiência já saiba isto e, portanto, permitam-me ser bastante rápida nesta transição. Nós também fizemos há muito pouco tempo, agora em janeiro, um resumo do que foram estes 2 anos, que está tudo online no nosso site portugaldigital.pt. É muito fácil acompanhar, também fizemos um resumo que tem inclusivamente que publicámos em livro com as várias medidas e que tem um QR Code para cada uma das medidas. Porquê? Porque o que sentimos, de facto, é a necessidade de, face às medidas que temos em curso, e nós começámos com cerca de 12, que são estas, e neste momento, depois de 2 anos de pandemia, e é aqui que eu estava a olhar para as medidas, quando estava a preparar a apresentação, e percebi, quando nós passámos de 12 para cerca de 28, que são aquelas que estamos a acompanhar agora no terreno, percebi, e olhando para todas elas, e pegando mais uma vez o tema do evento, não é? Porque para nós cloud agora já está quase que embedded, quase todas foram permitidas ou discutidas com o tema, está sempre em cima da mesa o tema da cloud, seja no âmbito da formação e da capacitação, que é uma das realidades que temos trazido para o projeto, quer naquilo que estamos a fazer com as empresas e, claro, e aquilo que também me traz hoje em termos de informação um bocadinho mais de detalhe para vocês, que achei que era um bocadinho diferenciadora, até porque também tive a honra de participar o ano passado neste mesmo evento, embora digital, e portanto trago hoje aqui esse trabalho e também já vos explicarei, não venho sozinha, represento também um grupo de trabalho com quem validei a própria informação que vos vou passar. E, portanto, dizer-vos que esta aceleração foi possível porque a pandemia realmente pôs... Eu lembro-me que quando me convidaram para esta função há 2 anos, eu tinha como obstáculos, não é? Além de alguns que a gente conhece e que todos conhecemos, e os meus colegas solidariamente na administração pública, da contratação pública e de todas as dificuldades que temos comparado com o mercado privado, eu tinha uma que era o tema da sensibilização para o tema da digitalização e da própria cloudização. Acho que estes 2 anos de pandemia permitiram, de facto, agilizar e perceber que é muito mais fácil a aceitação. Aliás, as ferramentas que todos usávamos para conseguir comunicar durante estes 2 anos estavam na cloud, não é? E, portanto, a partir daí, mesmo toda a parte de comunicação e transferência de fecheiros para as pessoas trabalharem durante estes 2 anos foi muito facilitada. Além disso, tivemos a grande vantagem de ter visto o reforço financeiro de um conjunto de medidas, e que são aquelas que vocês veem com bolinha. Ou seja, o que significa que tivemos a possibilidade de, no
no nosso caso, e no caso da transição digital, o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, não vir para projetos ad hoc, mas sim fortalecer projetos que já tínhamos em carteira e que ainda não saberíamos quais eram as fontes de financiamento. E, portanto, e aqui têm também alguma informação, que também é muito interessante, que é aquilo que preparámos, as 12 medidas que preparámos para o mandato, ou seja, para o mandato de 4 anos, na realidade, muitas delas, ou grande parte delas, estão já no terreno. Engraçado, pouca graça tem, desculpem usar esta palavra, de dizer que um dos projetos que nós estava um bocadinho mais atrasado, que era, por exemplo, o e-residency, infelizmente, por aquilo que estamos a assistir hoje com a guerra na Ucrânia, até aqui tivemos agora um impulso novo, estamos a trabalhar, vocês provavelmente já viram a plataforma que o CEF colocou online, para permitir a emissão automática do visto de residência provisória, que permite automaticamente a atribuição de NIF, NIS e NUS, que é os 3 números de identificação, que é algo que será uma base fundamental para aquilo depois que será o projeto futuro, para todas as nacionalidades, mas de facto a nossa necessidade de reagir face às circunstâncias do que tem sido os últimos anos tem sido de facto impressionante e graças à tecnologia. Muito rapidamente, eu vou fazer um deep dive só de um slide por cada, dando aqui algum foco, como é óbvio, ao tema da cloud de hoje. No caso da capacitação das pessoas, permitam. E, para quem não conhece, nós, em termos da capacitação, temos os vários projetos que vocês veem à direita que acompanham o ciclo de vida de capacitação do nosso cidadão. Desde quem não tem capacidade nenhuma, como o projeto Eu Sou Digital, que permite incluir cerca de 1 milhão de pessoas. E reparem aqui, nós estamos a dar as bases, é um projeto com voluntários, podemos, na realidade, e o objetivo é pessoas com mais de 45 anos, isto começa a custar a dizer porque em média, se calhar todos que nesta sala ou muitos já têm, mas na realidade é de facto esta a população mais info-excluída. E o objetivo é, desde estes projetos, que é ensinar a usar o e-mail, falar sobre o temas de cibersegurança e acesso a passwords, percebemos que não falando da palavra cloud, e eu acho que isso é que é importante, porque as pessoas não percebem o conceito, nós de facto estamos a desmistificar e a explicar como é que o mundo hoje funciona e os riscos do mesmo, a separação daquilo que era a nossa identidade e a importância da identidade digital, não é, que deixou de um espaço físico para algo virtual e, portanto, desde aí até aos projetos mais avançados como o Upskill, que penso que alguns de vocês conhecem, dizer-vos que no Upskill, que é um projeto absolutamente crítico, que é de requalificação de pessoas de outros setores de atividades para o nosso setor, que está a ser feito também em parceria com a APDC e com o IFP, em que se permite financiar por parte do IFP pessoas que queiram ser requalificadas. É muito interessante perceber e emociona-me imenso, hoje que já passaram 2 anos, já temos o primeiro grupo, não é? Os 430 primeiros formandos no terreno, eu perguntei à minha equipa os números da cloud, mais uma vez, e eles foram-me dar os números das formações que eram de cloud, e para não estar a dizer fornecedores, mas dos fornecedores que cá estão. Mas eu depois fui ver as formações todas, e não é só os da cloud, porque nós temos CRM, temos OutSystems, temos todas as outras plataformas, que não sendo só cloud, estão todas em cloud. Por isso é que eu digo que, na realidade, cerca de metade das formações que estamos a fazer no Upskill, mais ou menos, já são, e estou a retirar que as de programação, por exemplo, podem ou não ser para serviços cloud. Mas se eu quiser ser rigorosa, o meu feeling é que 95% serão. Porque só, por exemplo, as componentes de infraestrutura, e mesmo assim saberemos que são provavelmente para modelos híbridos. Portanto, dizer-vos que, de facto, o esforço que estamos a fazer ao nível da formação às mais várias áreas é, de facto, muito importante para aquilo que é a sensibilização para estes temas e para estes conceitos, sempre com a nossa preocupação de desmistificar os mesmos. Do ponto de vista das empresas, aqui, e eu não posso, como é óbvio, não tenho tempo para entrar em detalhe em todos eles, dar-vos nota de que o que estamos a pôr em cima da mesa, quer, por exemplo, nos Digital Innovation Hubs, como nas zonas livres tecnológicas, por isso é que eu volto a dizer, às vezes estas discussões nem nos passa pela cabeça que grande parte delas não sejam, de facto, utilizando serviços cloud. Por exemplo, temos em curso, estamos a preparar neste momento o aviso para as test beds. As test beds podem ser físicas ou digitais e, portanto, acreditando eu que, por exemplo, todas aquelas que sejam digitais e virtuais sejam claramente em modelos de cloud.
é-me difícil conceber outra coisa, e mesmo as físicas estejam suportadas nos mesmos. E, portanto, realmente há aqui um conjunto de áreas que estão, de facto, muito alicerçadas naquilo que é as ofertas e os serviços cloud. Eu permitam-me salientar, é sempre difícil quando a gente tem muitos filhos escolher um ou salientar, mas dar-vos aqui o enfoque ao tema das empresas mais digitais. Inclui, eu chamo empresas mais digitais a todas as iniciativas que estão dentro, quer do plano de ação, quer no plano de recuperação e resiliência, relacionado com o comércio digital, o coaching, que será apoios às empresas para a transformação digital, e mesmo os vouchers para startups. Nós estamos a preparar aquilo que vai ser um catálogo de serviços de transição digital e ele ainda não está fechado, mas a nossa ambição é que realmente, by default, seja um requisito ser em cloud. Ou seja, não haverá, nestes vouchers, financiamento para infraestrutura ou para uma componente física. E, portanto, isto é algo que eu acho que é super importante salientar e, portanto, manter esta visão, porque acho que também este sinal para as empresas torna muito claro. Não é 5%, não é 10%, não é 15%, não é 20%, é 0%. Que é para garantir que esse investimento ou já está feito ou é feito por outras vias, porque de facto o que queremos é fazer esta transformação. Do ponto de vista da digitalização do Estado, e eu aqui estou a ser até agora vou colar com aquilo que está no plano de ação para a transição digital, e isto era o que estava no plano. Mais uma vez, os 4 de cima estavam no plano original, as 4 medidas de baixo foram acrescentadas nestes últimos 2 anos. Mais uma vez aqui, é muito interessante perceber que quer a desmaterialização do envio da fatura, que é um projeto que está agora em curso com o PRR, quer a chave móvel digital com biometria, um projeto que está a ser feito pela AMA, quer os autos autênticos à distância, com o IRN, todos eles estão suportados em serviços cloud. E, portanto, às vezes, e lembro-me que houve uma parte, aqui há 2 ou 3 dias, quando estava a preparar a apresentação, pensei em trazer alguns exemplos, mas já não, mais uma vez, Gabriel, já não faz sentido, porque eles já são tantos, que escolher, vamos criar inimigos, não é? Porque escolher um e não falar de todos, porque são realmente muitos. E, portanto, e aqui no plano também tenho essa total sensibilidade. Interessante perceber, também estamos a terminar a Estratégia Nacional de Smart Cities, aliás, eu vou pedir desculpa, depois vou ter que me ausentar, porque estamos a acabar hoje um workshop de toda a manhã com os grupos de trabalho para fechar a estratégia, e também nesta estratégia vai sair muitíssimo forte a componente, como é óbvio, quer de IoT, de mobilidade, de todas as áreas. A própria arquitetura de infraestrutura para as Smart Cities tem uma forte componente de desmaterialização e depois de utilização de serviços cloud. Para fazer então agora o deep dive que vos prometi, ou como foi também pedido, que é como é que a estratégia cloud para a administração pública está a acontecer, ou como é que estamos a sensibilizar e a transformar os próprios serviços da administração pública, porque acredito que algum do trabalho que temos feito pode não estar visível para vós, ou sentirem também, 2 anos foi muito tempo que tivemos sem nos ver e sem esta intensidade, o que é que tem sido feito e provavelmente tem um bocadinho da frustração que eu tenho, não com a velocidade que todos gostaríamos, mas de facto muita coisa está a ser feita. E é aqui que vos digo que também estou a falar em representação de um grupo de trabalho muito vasto, que é o grupo de trabalho do CITIC. Portanto, todas as discussões, ou o resumo que vos vou apresentar, e eu estava à procura aqui das caras dos meus colegas, eles devem estar aí comigo, mas está a ser feito, e a Teresa Girbal, por exemplo, da ESPAP, vai estar no painel a seguir. Eu penso que ela estará muito brevemente a juntar-se a nós, mas tem sido feito quer com a AMA, que lidera o grupo, como com a ESPAP, o GNS, e o CEGER, que são os coordenadores da comissão do CITIC, e depois todos os ministérios que fazem parte. Dizer-vos também que não estivemos fechadinhos numa caixinha sem ouvir ninguém. Desde a estratégia, que já tinha passado algum tempo, e sabemos como tudo isto evolui a uma velocidade completamente astronómica, fizemos algumas sessões, cerca de 17 sessões de auscultação, e dizer-vos que estas sessões eram sessões muito curtas, nestes vários temas, e muitos de vocês foram ouvidos, os que pediram para ser ouvidos, e depois o que fizemos foi gravarmos sessões de 15 minutos e que têm sido também, mesmo essas sessões de esclarecimento, muito recorrentemente voltamos a elas para voltar a ouvir, para garantir que estamos a incorporar também todas estas análises. Daqui, o que é que resulta? Neste momento está em curso, esta estratégia de cloud implicou que desde há 2 anos estejamos a trabalhar com estes 5 grupos de trabalho. Um grupo de trabalho do framework de adoção, um grupo de trabalho do modelo de avaliação de contratos cloud,
as normas jurídicas, as peças e cláusulas contratuais e qualificação de RH. Como podem estar a ver, nos grupos de trabalho há muitíssimas entidades, como podem estar a ver, alguns deles já estão concluídos, outros em desenvolvimento, e alguns deles que estão também em desenvolvimento também, como é óbvio, tem aqui a ver com este próprio período de pandemia, que dentro daquilo que é o tornar as coisas efetivas, e como vamos ver no fim, não se deixou de investir em cloud, também permitiu aqui regular a energia em cada um destes grupos de trabalho. Um bocadinho de deep dive. Em relação ao framework de adoção e à ferramenta, dizer-vos que isto é um projeto que tenho acompanhado em particular, e estes são alguns dos critérios que estamos a utilizar para apoiar os decisores da administração pública a fazer a sua decisão quase que de que tipologia, ou para estarem mais seguros no processo de decisão. Tenho-vos a dizer que todo este processo e depois isto dá acesso a uma ferramenta que tem perguntas e que ajuda a navegar o decisor até tomar a decisão de cloud com segurança. Eu acho que é um bocadinho mais do que uma ferramenta de decisão. Eu brinco com a equipa a dizer que isto é formativo, tanto que a gente tem muito cuidado na forma como faz as perguntas, e as perguntas quase que têm comentários de formação. Portanto, enquanto se está a fazer o questionário, está-se ao mesmo tempo a esclarecer dúvidas e a ganhar mais sustentabilidade para a decisão. Dizer-vos também que uma grande discussão que temos é também na audiência, que é: este questionário é para tecnológicos ou para decisores? Como também na administração pública as coisas muitas vezes podem estar misturadas, estamos a fazer um esforço enorme para que consigamos garantir que os dois públicos estão abrangidos. Isto é algo que está em desenvolvimento, mas está de facto quase completo, porque desde o framework, que já estava bastante fechado, avançámos para esta ferramenta que ajuda a fazer o processo de decisão e, claro, que também vai ser alinhado com aquilo que é o parecer prévio, que é o número 6, acho que toda a gente sabe, da AMA, para garantir que os decisores da administração pública não têm que fazer dois processos em paralelo para poder avançar com os seus processos de contratação. Uma coisa que também preocupa a muitos, inclusivamente está concluído do ponto de vista técnico, como podem imaginar, também estamos num momento de transição muito breve político e, portanto, é algo que está em dossiê para entregar muito rapidamente às equipas que venham tomar estas decisões, que tem a ver com aquilo que são as necessidades de alteração de normas para garantir a agilização de alguns contratos. Os temas, eu acho que vocês os conhecem nesta audiência subejamente. Um dos que seria fundamental é, nomeadamente, a assunção como serviço essencial. Há um conjunto de disposições também do que diz respeito à aquisição de serviços, nomeadamente de consultoria e de apoio técnico à decisão. O tema dos encargos plurianuais, que também sabemos, entre os 3 e os 5 anos, que é absolutamente crítico tentar ajustar. E, obviamente, acho eu, um dos temas mais importantes, que era ao nível de afetação de contabilística de despesas cloud, CAPEX, aquela importante discussão, CAPEX-OPEX, quer a nível nacional, quer em termos de reconhecimento de investimentos comunitários. E, portanto, são tudo coisas que não estão, não é esquecidas, não só estão em cima da mesa, temos perfeita consciência, dentro daquilo que é as necessidades já estão a ser discutidas, como em tudo, há temas de risco e há quem seja menos avesso ao risco e já esteja apto a tomar decisões, porque elas não são, entre aspas, ilegais de todo. Há muitas decisões que podem ser tomadas. O que estamos a garantir é para quem é mais avesso, é que tem enquadramento e capacidade de poder fazer essas decisões de forma mais ágil. Outro grupo de trabalho tem a ver, e aqui não há ninguém como a Teresa que depois estará convosco, tem a ver com os acordos quadro, mas está a ser preparado pelo menos para a IAS e para a PAS, é para muito breve, pensamos que ficará algures no primeiro semestre, ou muito brevemente, mas também terão a Teresa aqui. E depois, uma coisa que já está concluída e já tem sido muito útil aos membros da administração pública foi este grupo de trabalho preparou um conjunto de peças concursais, que também ajuda a quem está a dar os primeiros passos na cloud e, portanto, ele tem à sua disposição já um conjunto de ferramentas que são facilitadoras dessa adoção. E, portanto, isto também já está concluído e as equipas do CITIC e dos vários membros da administração pública também já têm acesso às mesmas. E, por último,
como comecei a falar, claro que mesmo neste deep dive deste grupo de trabalho, temos um grupo que só trata do tema da qualificação e da RH. Claro que vocês, diria que todos solidariamente, os prestadores de serviço têm ajudado para isto, mas está de facto a ser feito um trabalho sistematizado, claro, com a liderança da AMA, mas com um grande apoio do INA, para garantir que se consegue, e já se identificou os perfis, as necessidades de capacitação e está-se agora a fazer inclusivamente pilotos para que possa ser depois ajustado aquilo que está no terreno. Tudo o que estou a dizer, como é óbvio, penso que vocês saberão isso, não invalida todo o trabalho ongoing e de quem já deu os primeiros passos. Mais uma vez, estamos a falar de uma estratégia mais a médio e longo prazo e garantindo que fica, quando o evento deixar de ser preciso, isto já está incorporado na nossa realidade. E vou, quase terminando, falar do elefante na sala, não é? Que é, além das nossas dificuldades ou algumas barreiras tecnológicas e de percepção e de confiança com os temas da cloud, recentemente, e a propósito de nós temos ativo o Privacy Shield, não é? Com os Estados Unidos, tem havido mais preocupações passadas também por uma recomendação e que agora foram transformadas em parceiros da CNPD, mas resultado também de uma decisão do Tribunal Judicial Europeu, da preocupação, de facto, dos dados alojados em empresas com sede em Estados terceiros, neste caso, normalmente o que se discute nos Estados Unidos. O nosso entendimento, e reparem, quando eu digo nosso, isto é óbvio, que o que estou a dizer tem sempre que ser validado pelo DPO, tem que ser adaptado a cada entidade, mas acreditamos que esta preocupação, que também está a ser já discutida há alguns meses, é perfeitamente passível de discussão, face a caso concreto, mas resolve-se de duas formas. Com a inclusão das cláusulas contratuais tipo que já estão previstas numa decisão da execução da Comissão de junho e depois, mais recentemente, a adoção de medidas suplementares de proteção de dados, que são de 3 ordens, para quem também já está a par disto, são contratuais, técnicas ou organizacionais, são muito interessantes a forma como podem, a responsabilidade das mesmas em articulação com o próprio DPO, mas isto permitirá, de facto, garantir que é possível avançar ou continuar a avançar, a dar passos com toda a proteção e respeitando os princípios da Europa nestes termos. Dizer-vos também que está em discussão e, portanto, ainda não está fechado o Digital Act, o Data Act, desculpem, e que, inclusivamente, também em consonância com isto, já está a ser previsto exatamente estas matérias que será depois transposto para a diretiva e, portanto, acredito que também este bump, este elefante, ficará um bocadinho mais pequeno brevemente e, portanto, ajudará também a não criar, mas também estamos preparados para estes momentos de resiliência. E acabo com a boa notícia, que eu sinceramente, estes dados são de 2020, que é o questionário que se faz à STIC na administração pública, não são tão grandes como os 30% que o Gabriel estava a dizer no mercado privado, mas o facto de termos aumentado, e para 2020, portanto ainda não são dados de 2021, os serviços cloud na administração pública de 33% para 41%, acho que transmite muito aquilo que vos estava a dizer, da continuidade do investimento e de facto haver muita gente que já está a arriscar, e porque para mim, sinceramente, já me começa a ser um bocadinho difícil falar da cloud tão genericamente, sem ser em serviços concretos, mas acho que isto já é uma excelente notícia e aqui vocês têm a subdivisão por várias áreas e ainda assim, mais uma vez, isto é um questionário, eu acredito que a realidade hoje já seja bastante melhor do que a que estamos aqui a ver. Muito obrigada e depois, se quiserem dúvidas, questões, também estou contactável no LinkedIn, e-mail e, portanto, estarei disponível para responder. Obrigadíssimo.